E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar a respeito da Lei 9.296 de 1996, que é a lei que trata das interceptações telefônicas. Vamos para a aula, gente. Vamos lá. Lei 9.296 de 1996 trata de interceptação telefônica. Mas, na própria Constituição Federal, que a nossa Constituição Federal é lá de 88. Então, eu quero que agora você relaxa, pega aí um papel e uma caneta, coloca aí, Constituição Federal, ano 1988. Então, lá no artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal, ela diz: é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, e eu coloquei de amarelo aqui, sublinhei, salvo. O que significa salvo? Exceto, salvo, no último caso. Qual é o último caso? Comunicações telefônicas. Então, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. O que a Constituição Federal, lá no ano de 1988, veio falando aqui no artigo 5º, inciso 12, que comunicações telefônicas podem ter o seu sigilo violado. Pode ter seu sigilo violado. Vai depender de duas coisas. Vai depender de ordem judicial e vai depender da lei que estabelecer. Então, presta atenção. Do ano de 1988 até o ano de 1996, que é a data da nossa lei de interceptação telefônica, passaram-se 8 anos. Nestes 8 anos, o Brasil teve muita coisa. Teve investigação lá do Collor de Mello, PC Farias, impeachment do Collor, teve ali o Plano Real, teve o Tetra de 94, teve muita coisa estava acontecendo no Brasil, assim como hoje. Tem muita coisa acontecendo, muita coisa boa, muita coisa ruim. Aí eu te pergunto, do ano de 1988, que é o ano da sua, da nossa, da minha Constituição Federal, até o ano de 1996, que foi o ano que veio a lei de interceptação telefônica. Nesse período de 8 anos, você acha que no Brasil teve interceptação telefônica ou não teve nenhuma interceptação telefônica? Teve e muitas interceptações telefônicas. Aí eu te pergunto, tá, a Constituição, ela já permitia, lá em 88, a interceptação telefônica. Só que a lei só veio em 96. E a Constituição Federal fala que eu vou poder interceptar comunicação telefônica com ordem judicial. Beleza. Do ano de 1988 até o ano de 1996, o juiz ia lá e concedia, autorizava, dava a ordem judicial para o delegado fazer interceptação telefônica. Ok, tudo bem. Aí eu te pergunto, bastava apenas essa ordem judicial? Bastava apenas o juiz autorizar a interceptação telefônica? Porque a Constituição Federal, ela traz 2 requisitos para a interceptação telefônica. Quais são os 2 requisitos que a Constituição Federal traz? O primeiro é a ordem judicial. Ok, a ordem judicial a gente tinha. Agora, hipóteses e na forma que a lei estabelecer. Aí eu pergunto para você,
de 88 até 96, foi um período de 8 anos, nós não tínhamos essa lei, porque essa lei só foi criada em 96. Então nós só tínhamos a ordem judicial. Nós não tínhamos o quê? A forma da lei. Então ficou meio manqueba, né? Você tinha a ordem judicial, mas não ia de acordo com a lei, porque a lei nem existia. Eu te pergunto, o que aconteceu com todas essas interceptações telefônicas realizadas do ano de 1988 até o ano de 1996? Bom, eu te respondo. Todas essas interceptações telefônicas foram inutilizadas, foram provas ilícitas. Aí você vai aprender a teoria dos frutos da árvore envenenada. A teoria dos frutos da árvore envenenada diz que você não pode utilizar nenhum fruto de uma árvore que está envenenada. Então, ou seja, se a prova que você obteve para conseguir a condenação de uma pessoa, e essa prova que você obteve, ela veio de um meio ilícito, o meio ilícito é a árvore envenenada. A prova é o fruto. Então você não pode utilizar nenhuma prova, porque o meio pelo qual você chegou naquela prova era ilícito. Então todas as interceptações telefônicas realizadas entre o ano de 1988 até o ano de 1996 não serviram para nada. Isso mesmo, não serviu para nada. Foi muito serviço jogado fora, inutilizado. Então você já sabe os dois requisitos que você precisa de ter para conseguir obter uma interceptação telefônica: ordem judicial e obedecer os critérios da lei, que hoje, ano 2019, nós temos, desde o ano de 1996. Então hoje, tranquilo, nós conseguimos uma interceptação telefônica legal, meio legal, porque a partir de 96 nós temos a lei 9.296, que veio estabelecer as diretrizes, os requisitos que qualquer pessoa tem que fazer para que a sua interceptação telefônica seja considerada legal. Bom, então, o STJ, aqui eu trago uma informação do STJ, diz que a interceptação telefônica é instrumento excepcional. Por que instrumento excepcional? Porque você não pode iniciar uma investigação com a interceptação telefônica. A interceptação telefônica tem que ser a última ferramenta. A interceptação telefônica tem que ser a bala de prata. A interceptação telefônica não pode ser o início. Tem que ser o golpe fatal, o golpe certeiro. Então você não vai iniciar uma ordem de investigação já com a interceptação telefônica. Então o delegado, numa investigação, no inquérito policial, ele vai ter que usar todos os outros meios de prova possíveis e existentes antes de pedir para o juiz a interceptação telefônica. Por que disso? Porque quando você faz uma interceptação telefônica em uma pessoa, você já está tirando desta pessoa um direito muito importante, que é o direito à privacidade, que é o direito ao sigilo de sua comunicação telefônica. Então, quando você entra com a interceptação telefônica
contra uma pessoa, você já está tolhendo desta pessoa um direito que ela tem, que é o direito do sigilo da sua conversa. Então, se você vai tirar o direito de alguém, vai que esse alguém é inocente. Então, você estaria ali cometendo, de uma certa maneira, uma injustiça. Então, quando você faz uma interceptação telefônica, você não tem que ter outro meio para conseguir aquela prova. Tem que ser o último meio para você conseguir a prova. Então, quando você corre atrás de uma interceptação telefônica, significa que você tentou de tudo. Você colocou aí o agente de tocaia na porta da casa, na porta do trabalho, começou a seguir o carro, você fez de tudo. Mas já tem muito tempo que você está trabalhando e não está conseguindo obter provas novas, não está conseguindo obter novas informações. Aí sim, você vai procurar a interceptação telefônica. Então, se você não conseguiu nenhum outro meio de prova, você chegou num atoleiro. O que é um atoleiro? Você não consegue ir nem para frente, nem para trás. Então, um delegado, em um certo momento do inquérito policial, ele já fez de tudo que ele tinha que fazer e não consegue nenhuma informação nova, ele não consegue concluir o inquérito policial. E ele sabe que se ele conseguir a interceptação telefônica, ele consegue desvendar aquele mistério. Aí sim, como uma última ferramenta, como a bala de prata, ele faz o pedido ao juiz. O juiz analisa e, se conceder, o delegado instaura ali a interceptação telefônica. Então, a interceptação telefônica é uma medida extrema. Deve ser a última rácio. O que é a última rácio? A última ferramenta. Quando não há outro meio de prova disponível, não se inicia uma investigação criminal com a interceptação. Somente se admite a interceptação se há o quê? Indícios suficientes de autoria e participação. Em crimes punidos com reclusão, olha outro requisito. Não basta ser qualquer crime. Não basta ser um crime com pena de prisão simples. Não basta ser um crime com pena de detenção. Não basta ser um crime com pena de multa. O crime que está sob investigação tem que ter, no mínimo, pena de reclusão. Então, somente admite interceptação telefônica se houver indícios suficientes de autoria e participação em crimes punidos com reclusão. E não há outro meio de prova, o quê? Disponível. A finalidade da interceptação telefônica é ser um meio de obtenção de prova em investigação criminal, ou seja, prova cautelar, ou instrução processual penal. Por quê? Porque a interceptação telefônica ela cabe tanto em fase de inquérito policial, como também cabe em fase de processo penal. Então, cuidado, a sua banca pode querer te induzir ao erro. Saiba agora que a interceptação telefônica ela cabe tanto na fase de inquérito policial, como também cabe na fase de processo penal. Interceptação, escuta e captação. Qual é a diferença dos três? Vamos lá. Interceptação tem uma figura de uma terceira pessoa. Então, suponhamos que A ligou para B. Então, tem dois interlocutores, A e B. A está falando com B. E tem um terceiro
que é o C, que está fazendo a interceptação telefônica. Mas A e B não tem nem ideia que aquela conversa está sendo interceptada. Então, interceptação significa a presença de uma terceira pessoa sem que os outros interlocutores saibam da existência deste terceiro. Porque não faria sentido se um dos dois soubesse da existência, não é verdade? Então, a palavra interceptação significa que existe uma terceira pessoa na conversa, porém, a primeira e a segunda pessoa não tem nem ideia que existe essa terceira pessoa escutando exatamente no momento em que eles estão conversando. Isso é interceptação. Escuta. A escuta também tem a figura de uma terceira pessoa. Porém, a escuta, um dos dois interlocutores sabe da existência desta terceira pessoa. Um exemplo, eu sou deputado federal. O Silvio, da produção aqui, ele é senador. O Silvio tem fama de ser um senador corrupto. E o Silvio marca comigo uma reunião no meu gabinete. Eu chego para Maria Joaquina, que é técnica de informática, ela é uma TI, e falo: Maria Joaquina, coloca aqui equipamentos para gravar essa conversa entre eu e o senador Silvio, porque eu tenho medo de fazer uma proposta, dele me ameaçar, porque ele tem fama de corrupto. Eu não sei o que ele quer conversar comigo. Então, quando eu chamo a técnica de informática, essa terceira pessoa, eu sei que ela vai me ajudar. Então, a escuta é quando um dos dois interlocutores sabe que tem uma terceira pessoa presente ali na conversa, nem que seja a distância. Pegou o bizu? Então, a diferença de interceptação para escuta é que na interceptação ninguém sabe da presença da terceira pessoa. Na escuta, um dos dois interlocutores vai saber da presença da terceira pessoa. Essa é a diferença básica entre interceptação e escuta. Vamos agora para captação. Captação já não tem a figura da terceira pessoa. Captação é só uma conversa entre A e B. Uma conversa entre eu e o Silvio. Porém, eu coloco o meu celular no gravador, coloco o meu celular dentro do meu bolso, está gravando toda a minha conversa, só que o Silvio não sabe, a outra pessoa não sabe. Então, a captação é quando a gravação é feita por um dos interlocutores, sem o intermédio de uma terceira pessoa e sem que o outro interlocutor saiba que eu estou fazendo a captação. Pegou o bizu? Então vamos para lá, frente. Informativo 510 da 5ª turma do STJ diz: não é válida a interceptação telefônica realizada sem prévia autorização judicial, ainda que haja posterior consentimento de um dos interlocutores, para ser tratada como escuta telefônica e utilizada como prova em processo penal. Então, esse informativo aqui, número 510 da 5ª turma do STJ, quer dizer o quê? Quer dizer que tinha ocorrido uma interceptação telefônica sem autorização judicial.
Aí eu passo o bizu para você. Quando existe uma interceptação telefônica realizada sem autorização judicial, é uma interceptação telefônica ilegal. Na sua prova, no seu caderno agora você vai escrever, e na sua prova você vai levar esse conhecimento para a sua prova. Na sua prova, você vai saber que quando, entre aspas, uma interceptação telefônica é ilegal, o nome disso é grampo. Anote aí no seu caderno. Quando a interceptação telefônica é ilegal, ela é conhecida como grampo. Ok? Como grampo. E daqui a pouquinho eu vou falar do seriado que tem na Netflix, chamado O Mecanismo. Seriado muito bom, seriado brasileiro, que mês passado lançou a sua segunda temporada, segunda edição, e cometeu algumas falhas técnicas no seriado. E eu vou falar porque hoje a aula de interceptação telefônica e eles estão retratando a Operação Lava Jato, né? E cometeu alguns deslizes quando foi falar a respeito de interceptação telefônica e quando foi falar a respeito de grampo. Então você acabou de escrever no seu caderno que grampo é a interceptação telefônica ilegal. Por quê? Porque ela não obedeceu os critérios, ela não obedeceu os requisitos. Ela foi feita sem uma autorização judicial, ou foi feita com autorização judicial, mas não obedeceu alguns requisitos da Lei 9.296 de 1996. Então aqui o STJ disse que não é válida um grampo, o grampo, que é a interceptação telefônica sem prévia autorização, ainda que haja posterior consentimento de um dos interlocutores para ser tratada como escuta. Por que escuta? Escuta é quando tem a terceira pessoa, mas um dos dois interlocutores tem o consentimento. Então, o STJ falou, por mais que esse grampo beneficie o réu, presta atenção, escreva isso no seu caderno, por mais que este grampo vai beneficiar o réu, eu não posso convalidar. O que é convalidar? É dar validade a uma coisa que não tem validade. Eu não posso convalidar um grampo em uma escuta, mesmo que seja para beneficiar o réu. Pegou o bizu? Vamos lá. Diferença entre interceptação telefônica e escuta, eu falei. Gravação é quando você baixa o aplicativo no seu celular e coloca para gravar toda chamada. Isso é a gravação telefônica, você mesmo faz. Comunicação ambiental significa ambiente. Igual, agora está rolando uma gravação ambiental, no qual a câmera está gravando esta aula e transmitindo para você. Então, estamos neste ambiente e está rolando uma gravação ambiental. Escuta ambiental é quando, um exemplo, eu estou na fila, estou no shopping, estou na praça de alimentação, eu estou na fila ali de um McDonald's, de um Girafas da vida, e ali tem duas pessoas contando vantagem, falando, eu matei 3 pessoas ontem, o outro falou, eu estuprei uma menina de 16 anos ontem. Falando crimes num ambiente público, eu posso muito bem ali fazer a gravação ambiental daquela conversa. Escuta ambiental seria se eu tivesse colocado ali uns microfones escondidos debaixo do sofá, debaixo da cadeira, debaixo da mesa, no lustre. Então, o ambiental é só para você entender que não é telefônico, é no ambiente.
Ok? Só que a Lei 9.296, ela não trata disso. A Lei 9.296, ela trata apenas da interceptação telefônica, e não da interceptação ambiental, e não da escuta, e não da gravação ambiental. Pegou, bizu? Então, no seu material, está aqui o conceito de interceptação telefônica, escuta telefônica e gravação telefônica, comunicação ambiental, interceptação ambiental, escuta ambiental e gravação ambiental. Lembrando que a lei só trata de interceptação telefônica. Escuta telefônica e a gravação telefônica, assim como a interceptação ambiental, escuta ambiental e a gravação ambiental, por não constituírem o quê? Interceptação telefônica, em sentido estrito, não estão sujeitos à Lei 9.296. Então, a única que está sujeita à Lei 9.296 é a interceptação telefônica. O restante não precisa de obedecer o rigor, os critérios da Lei 9.296. Então, passando aqui o material, trouxe alguns julgados para você ler aí na sua casa. Então, um julgado aqui do STJ muito interessante é: quando a gravação se refere a fato passado, fato pretérito, consumado e sem exaurimento, ou desdobramento danoso e futuro ou concomitante, tem-se normalmente e em princípio a hipótese de violação à privacidade, porque aqui está falando de gravação, não está falando de interceptação telefônica. Então, tem alguns informativos, algo interessante a respeito, algumas curiosidades que não preciso de falar aqui. O que nos interessa é a Lei 9.296. E no nosso artigo 1º da lei, diz: a interceptação de comunicações telefônicas de qualquer natureza para prova em investigação criminal e em instrução processual penal observará o disposto nessa lei e dependerá de ordem do juiz competente da ação principal, sob segredo de justiça. Faz sentido eu estar fazendo uma interceptação telefônica de alguma pessoa e essa pessoa ficar sabendo que ela está sendo interceptada, que o telefone dela está sendo interceptado? Não faz sentido nenhum. Então, parágrafo único: o dispositivo nesta lei aplica-se à interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática. Isso aqui é importantíssimo, porque em 1996 começou-se a falar em internet. Nem imaginava internet banda larga, nem imaginava Wi-Fi, nada disso. Mas já existia ali aquela internet, a famosa internet de escada. Isso não é da época de vocês não sabem de nada, seus inocentes. Mas aqui, nessa lei, ela já prevendo a evolução tecnológica, ela não colocou apenas comunicações telefônicas. Ela deu a amplitude no seu parágrafo único. O dispositivo nessa lei aplique-se à interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática. Então ela ampliou. WhatsApp. O WhatsApp é um aplicativo de conversa, de sistema de informática e telemática. Então, cabe interceptação no WhatsApp. Você lembra aí o ano passado, ano retrasado, uns 2, 3 anos atrás, que por um dia ficou suspenso o serviço do WhatsApp no Brasil inteiro.
Sua memória está ruim, você já não lembra mais disso. Se você lembra, que bom. Pare de usar drogas, brincadeira. Voltando ao assunto. O WhatsApp ficou suspenso algumas vezes no Brasil inteiro. Por quê? Porque a juíza autorizou a interceptação telefônica, interceptação no WhatsApp, porém o WhatsApp não quis fornecer as informações ali do seu usuário para a justiça. Aí a justiça, para punir o WhatsApp, suspendeu temporariamente o serviço para todo o Brasil, porque o WhatsApp não estava cumprindo essa ordem judicial. Então cabe interceptação telefônica, parágrafo único. O dispositivo nessa lei aplica-se à interceptação de fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática. Então não é apenas comunicações telefônicas, como fala o artigo 1º. O parágrafo único do artigo 1º dá essa amplitude. Tá bom? Informativo 546 do STJ. Diz: a sentença de pronúncia pode ser fundamentada em indícios de autoria surgidos de forma fortuita durante a investigação de outros crimes no decorrer da interceptação telefônica determinada por juiz, diverso daquele competente para o julgamento da ação principal. Nessa situação, não há que se falar em incompetência do juízo que autorizou a interceptação telefônica, tendo em vista que se trata de hipótese de encontro fortuito de provas. Então presta atenção. O que esse informativo 546 quis dizer para você? Suponhamos que o meu telefone está interceptado, meu celular está interceptado. E aí, eu estou sendo investigado por um crime de tráfico de drogas. Então, beleza, eu estou sendo investigado por um crime de tráfico de drogas. Só que aí, qualquer pessoa que ligar para mim, vai estar sendo feita a interceptação daquela comunicação. Tem alguém escutando. Aí, uma pessoa lá do Rio Grande do Sul ligou para mim falando que ele matou 2 pessoas lá. Isso aí vai ser utilizado para iniciar uma investigação em cima dessa pessoa que ligou para mim. Então, ninguém mandou essa pessoa ligar para mim e confessar que matou 2 pessoas lá no Rio Grande do Sul. Então, nessa hipótese, não há que se falar em incompetência do juízo que autorizou a interceptação telefônica, porque eu estou no estado de Goiás, estou aqui no Goiásão, aqui, ó, terra do Piqui. O juiz aqui do estado de Goiás autorizou a interceptação telefônica. Só que o crime que a pessoa falou que cometeu foi lá no Rio Grande do Sul. Então, teoricamente, o juiz competente não é o de Goiás, é do Rio Grande do Sul, porque o crime foi cometido no Rio Grande do Sul. Porém, aqui é o encontro fortuito de provas. Por que encontro fortuito de provas? Porque eu estou investigando um crime de tráfico de drogas do José Carlos. Mas, na interceptação, eu encontrei fortuitamente provas de uma pessoa que está lá no Rio Grande do Sul e que cometeu crime de homicídio. Eu não posso fazer de conta que eu não escutei essa conversa. Eu tenho que utilizar essa informação como prova para uma possível condenação dessa pessoa lá no Rio Grande do Sul. Da mesma forma, acontece com o delegado que está me investigando, delegado da Polícia Civil, está me investigando pelo crime de tráfico de drogas. Só que o delegado, ele acredita que eu faço tráfico de drogas dentro do meu estado, de uma cidade para outra. E ele pede a interceptação telefônica para qual juiz? Para o juiz estadual, para o juiz aqui do meu estado. Aí, o juiz concede autorização
para interceptação telefônica. Só que no decorrer dos dias, no decorrer das conversas, descobre-se que eu não sou um traficante local. Eu sou um traficante internacional. Eu compro drogas do Paraguai, trago para o Brasil, vendo no Brasil e eu ainda remeto drogas para os Estados Unidos. Então, eu não sou um traficante local, eu sou um traficante internacional. E quem tem que investigar um traficante internacional não é um delegado da Polícia Civil, e sim um delegado da Polícia Federal. Quem tem que conceder autorização de interceptação telefônica de um crime de tráfico internacional de drogas não é o juiz estadual, e sim um juiz federal. Mas para aí, o delegado lá atrás, ele não tinha essas informações, não tinha como ele adivinhar que se tratava de um traficante internacional. Até então, tudo indicava, tudo mostrava, tudo levava a crer que eu era um traficante local. Só depois da interceptação telefônica é que deu para saber que eu não era apenas um traficante local, e sim um traficante internacional de drogas. Aí a banca vai querer te derrubar. A banca vai trazer essa historinha para você e vai falar que aquela interceptação telefônica foi inválida, foi ilícita, não pode ser utilizada, foi ilegal. Por quê? Porque quem autorizou aquela interceptação telefônica não tem competência. Aquele juiz não tem competência para isso, porque ele é um juiz estadual. Quem tem competência é o juiz federal. Aquele delegado não tem atribuição de investigar. Quem tem atribuição é outro delegado. Então, tudo aquilo não pode ser utilizado no processo. Cuidado. Vai devagar com essa bicicleta sem freio. O que acontece? Teoria do juízo aparente. Não tinha como o delegado saber. Não tinha como o juiz saber que se tratava de um tráfico internacional de drogas. Porque até então tudo levava a crer que era um tráfico local. Teoria do juízo aparente. Significa o posterior reconhecimento da incompetência do juízo que deferiu a diligência não implica necessariamente a invalidação da prova legalmente produzida, a não ser que o motivo da incompetência declarada fosse contemporâneo da decisão judicial de que se cuida. Então isso aqui já foi tratado, já é prego batido com a ponta virada. Teoria do juízo aparente. Não tinha como o delegado, não tinha como o juiz saber que eles ali não tinham competência para aquele tipo de crime, porque só foi descoberto depois. Então o que acontece, professor? Vai ser aproveitada essa interceptação? A resposta sim, será aproveitada. Vai ser encaminhado aquele inquérito policial para a delegacia da Polícia Federal. Aquela autorização judicial vai ser encaminhada para o juiz federal. E tudo será aproveitado. Nada será desperdiçado. Teoria do juízo aparente.